Fala galera, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui para mostrar minha coleção de cédulas do Brasil, né? Eu tenho essa pasta aqui, eu tenho cédulas do Brasil e cédulas estrangeiras nela. Mas eu vou estar mostrando hoje apenas as cédulas do Brasil. Então sempre me perguntam, Chico, será que o Brasil ele tem alguma cédula rara, alguma cédula que valeria mais para colecionadores? Ou é só cédulas estrangeiras que valem muito, né? Não, o Brasil também tem cédulas raras que valem bastante, que os colecionadores procuram bastante. E nós vamos entender quais são e o porquê, né? Num vídeo de moedas aqui do grupo eu já dei algumas explicações do que é raridade, né? Então, algo que é escasso, que é difícil achar e que muitos colecionadores procuram é algo raro. Então, ele acaba valendo um pouco mais. Para falar um pouquinho das minhas cédulas do Brasil, eu vou primeiramente usar aqui essa primeira parte do catálogo. É um catálogo muito bom que eu tenho, é do Irley Yamato, que é conhecido esse catálogo. O meu é de 2019, está um pouquinho desatualizado, mas é um livro excelente para quem quer começar uma coleção. Então ele separa aqui, ó, as cédulas do Brasil tiveram esses padrões monetários: R$1000, cruzeiro, depois foi para o cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e depois para o real, que é o que nós tanto usamos, né? Daqui a pouco nós vamos voltar aqui no catálogo para me mostrar o valor de uma cédula bem interessante aqui que os colecionadores procuram. Então eu iniciei minha coleção colocando cédulas dentro de um caderno, né? Como muitos de vocês sabem, eu sou colecionador há pouco tempo, tenho 3 anos. Depois comprei esse fichário na Calunga e eu tenho essas folhas de cédula no fichário, que agora eu comecei a organizar a minha coleção assim. Mas todos nós, às vezes, podemos começar uma coleção sem precisar de um fichário como esse. Esse aqui eu comprei com o tempo e as folhas são folhas próprias para cédula. Então, falando um pouquinho sobre as nossas cédulas do Brasil, nós vamos iniciar falando das cédulas de réis, ó. Eu só tenho duas. Tenho essa aqui de R$1000, ó, focou agora, e essa de R$10.000. São cédulas difíceis, são cédulas procuradas pelos colecionadores, até pelo tempo que elas já foram produzidas, elas são difíceis de achar. Então todo colecionador gosta desse tipo de cédula. Eu só tenho 2 estampas, mas há centenas de estampas como essa. Depois eu posso fazer até um vídeo com algumas fotos, né, mostrando essas cédulas. Quando a família real portuguesa chegou no nosso país, não tinham cédulas, era apenas moedas de cobre. As cédulas foram feitas depois para substituir essas moedas de cobre. Então havia uma Casa da Moeda Nacional que fazia essas cédulas de réis, esse padrão réis, mas depois de um tempo eles começaram a passar a produção de cédulas para países como a Londres, por exemplo, né? E é o que nós vamos falar um pouquinho agora, de cédulas que foram produzidas em outros países e vieram para o Brasil, formando um novo padrão financeiro que era o cruzeiro. Os cruzeiros, essa estampa azul foi a primeira estampa produzida, por isso que ela é azul. Então, um cruzeiro, 2 cruzeiros. Olha que detalhe interessante, ó, vou até aproximar a câmera aqui, ó. Então, ó, assim como hoje, antigamente, a cédula do cruzeiro já saía com a assinatura dos ministros, ó, impressa nela. Então, esse é um padrão de produção de moeda, já sai com a assinatura do ministro. Mas olha só essa que interessante, essa de 5.000 cruzeiros. Ela é tão antiga que não existia esse padrão. Então, o ministro ele assinava ela à mão. Olha que interessante. Só de mostrar aí já dá para ver que essas cédulas que são assinadas são mais raras que as outras, por serem até mais antigas, né? E ter a assinatura do ministro. Então, aqui nós temos cruzeiros. Eu vou passar meio rápido, galera, porque são muitas cédulas, senão o vídeo fica muito longo, tá? Então, ó, todas essas azuis são mais antigas. Ó, aqui temos Dom Pedro. Olha que cédula linda de 200 cruzeiros de Dom Pedro. Tá vendo? Até focou agora o vídeo. Então, essas outras cédulas com a cor diferente, ó, por exemplo, essa de 2 cruzeiros, ela estava aqui, ó, azul. Depois ela já veio com uma cor diferente. Ela é um pouco mais nova do que a chancela azul, perdão, do que a cor azul, da estampa azul. Então, são cédulas que vieram depois do cruzeiro. Princesa Isabel. Aí, depois do cruzeiro, veio o cruzeiro novo, né? Ó, aqui já são cédulas diferentes, ó. Nós temos aqui Tiradentes, olha que cédula incrível do Tiradentes. A cédula aqui de Santos Dumont, inclusive atrás delas, ó, virando aqui, ó, nós temos o 14 bis. Tem até uma marca de clipes aqui. Algumas cédulas eu mesmo tenho condição de ter novinha, né? Eu ponho essa antiga assim e depois, quem sabe, eu consigo a mais nova, né? Mas, ó, o 14 bis de Santos Dumont, a execução de Tiradentes pelo Carrasco. As cédulas são interessantes que ela tem essas histórias atrás, né? Pra gente lembrar da história do Brasil. Essa cédula é bem também procurada por colecionadores, ela tem o nome de raças,
que ela mostra todas as raças que existem no nosso país, né? Desde o português, o negro, o índio, o branco. Aí tem até aqui um pouquinho do nosso mapa. Então ela é conhecida como raças, uma cédula bem interessante também. Aí aqui nós já vemos, ó, que a estampa já muda das cédulas, ó. Mas continua aqui sendo os cruzeiros, tá vendo? Mas a estampa já mudou, ó. Olha só que interessante. Aí eu tenho mais cédulas aqui. Essa aqui é do Barão, do Rio Branco, né? E olha só que interessante. Aí nós já vemos a transição do cruzeiro para o cruzado. Lembra que a gente via a transição? Então agora já chegou as cédulas de cruzado. E eu tenho essa cédula aqui para mostrar essa transição. Olha aqui que interessante. Ó. Essa aqui ó, é de 100 mil cruzeiros. Na transição para o cruzado, o banco recolheu ela. Por isso que algumas cédulas têm carimbo. Olha só. Aí ela foi carimbado como 100 cruzados. E só depois o banco produziu a mesma cédula escrito 100 cruzados. Olha que interessante a transição dessas cédulas. 100 mil cruzeiros carimbada e depois ela já novinha aqui, ó, produzida como cruzados. Bem interessante. Por isso que alguns perguntam, Chico, por que existem carimbos? É do banco mesmo, ó. 10 mil cruzados, ó. Aqui é outra transição, ó. Essa aqui foi recolhida, o banco carimbou como 10 mil cruzados novos. Olha só, 10 mil cruzados novos. Então já começa a transição para o cruzado novo. Mais algumas cédulas. Essa cédula aqui bem colorida, ó. Desse artista aqui, deixa eu lembrar o nome dele aqui, ó. É o Portinari, ó. Cândido Portinari. Muitas das nossas cédulas, ó. Machado de Assis. Ela tem personalidades brasileiras muito importantes, né? É que é muita coisa para falar, gente. O vídeo vai ficar muito longo. Mas olha que interessante, né? Essa cédula aqui, ó, já é uma cédula procurada nesse estado aqui, ó, que é um estado flor de estampa. Então, alguns colecionadores gostam dela, mas tem que ser assim, nesse estado, bem novinha, né? Eu tive a oportunidade de adquirir ela com o tempo. Aí, olha só, vamos lá. Depois do cruzado, veio o cruzeiro novo, ó. Ó, veio o cruzeiro, né? E aqui, ó, olha a transição do cruzeiro para o real, ó. Do cruzeiro, essa de 100 mil cruzeiros, o banco já recolheu e carimbou como cruzeiros reais. Aí aqui, ó, nós já começamos os cruzeiros reais. Essa minha cédula aqui, ela é original, do Gaúcho, é bem conhecido, ó. 5 mil cruzeiros reais, ela antecede o plano real. Essa cédula aqui, ela é réplica, ela não é original. Eu tenho ela apenas para entender um pouco a história. Ela foi produzida um modelo, mas ela não chegou a circular. Então, antes de circular, a Casa da Moeda já tinha recebido a ordem do Banco Central da produção do real. Então, ela não chegou a circular. Ela é raríssima, essa cédula. Mas, repetindo, ela não é original, é uma réplica. Já essa aqui é da Baiana. Essa aqui também minha é réplica. Por quê? Ela é uma das cédulas mais caras do Brasil. Todo colecionador quer ter uma dessa. Eu não tenho. Eu tenho uma réplica aqui, né? Dá até para ver, ó, que como ela é réplica, aí ela não tem tanta qualidade. Deu um reflexo aqui, deixa eu mudar. Aí, ó, ela não tem tanta qualidade. Tá vendo as duas, né? A rendeira e a da Baiana. Eu pretendo um dia ter uma dessa. Mas querem ver? Lembra que eu falei que nós ia voltar no catálogo só pra gente ver o valor dela? Ó, aqui no catálogo tem vários preços, né? Vamos lá na da Baiana, quer ver? Aqui. Aí eu pretendo ter um dia, mas olha o valor. Ó, só para vocês entenderem. Essa cédula, aponta aqui, ó, ela em boa qualidade, ó, R$500 a 800. Só que lembra que eu falei que meu catálogo está desatualizado? Então ela em boa qualidade, que seria uma cédula S, que é de soberba a expressão, ela já está uns R$800. E uma flor de estampa, que seria novinha, já está R$1.000. Então olha como essa cédula aqui é cara. Respondendo à pergunta, o que encarece a cédula? A quantidade que foi produzida e a procura por ela. Então ela foi produzida em pouca quantidade, o banco logo recolheu, porque ia chegar o plano real, então os colecionadores têm muito interesse nela. Acabando o plano real, guarda aqui o catálogo, o cruzeiro real, entramos no plano real, que eu só tenho as de R$1, porque as outras de 5, 10, 20 reais eu não coleciono, eu gasto mesmo, né? Mas a de R$1 eu tenho porque é um padrãozinho, poucos têm. Eu acho muito bonita, é a famosa cédula do beija-flor. Olha que beija-flor lindo aqui, né? Então são essas as minhas cédulas
do Brasil. Eu acho que deu para entender as que são raras, né? Réis sempre vão ser bem procurados. Algumas chancelas, que é aquelas assinaturas que eu mostrei. Mas isso eu deixo para explicar em outro vídeo, como uma chancela torna a cédula rara. E no outro vídeo também, vocês notaram que eu puxei uma nota de 20. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Que o que deixa uma cédula rara também é se ela tiver um erro. Olha só que interessante. Essa é uma cédula de R$20 da primeira família e ela foi cortada errada, ó. É uma cédula original, ela tem marca d'água, ó. Ela é original. Então, alguns colecionadores procuram muito esse tipo de cédula. Por quê? Porque uma cédula com defeito não pode circular. Então, essa cédula, o banco não podia ter deixado passar para o meio circulante, né, para o comércio, e ele deixou. Então, as outras que ficaram igual essa, ele destruiu. Então, são pouquíssimas dessas que a gente pode encontrar. Por isso que os colecionadores, eles correm atrás. Será que existe mais cédulas assim? Num outro vídeo, eu vou explicar cédulas com erros e tipos de erros em cédula. Valeu, galera!